que durante a caminhada ficou claro para todo mundo de que não faltam motivos para poder acordar. Agora eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente continuar. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Vamos começar falando de Banco Master, sim, porque temos informações e novidades exclusivas que você só acompanha aqui no SBT News. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o pai dele, Henrique Vorcaro, estiveram ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre os anos de 2023 e 2024. O banco foi liquidado no final de 2025, finalzinho do ano passado, novembro. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Já ouviu aquele ditado, M quanto mais mexe, mais fede? Pega essa então. Master pagou 5 milhões a escritório de Lewandowski, já como ministro da Justiça do Lula. Os ministros do Supremo foram avisados, foram alertados, receberam relatos de investigadores de que a situação vai se agravar. Essas investigações não é que elas vão andar, elas vão se agravar. O buraco realmente é muito mais embaixo nos relatos que os próprios ministros tiveram de investigadores, de gente que está acompanhando o caso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento de que o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prestava serviços de consultorias a instituições privadas. O governo Lula está enrolado até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. O seu governo acabou dando demonstrações disso ao longo dos dias, dos últimos dias. O próprio presidente Lula, muito nervoso, muito tenso, andou criticando ali os defensores do Banco Master, sem apontar quem seriam esses defensores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma reunião fora da agenda oficial. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto em dezembro de 24. Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. E quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Delação de Vorcaro abalará Brasília. Como fica o acordo com o Trump? Já está abalando. Pois é, eu acho difícil o Vorcaro fazer delação. Eu não sei se o sistema vai deixar ele fazer delação não, Ramad. Essa é a questão. Meu ponto é, a Globo não dá ponto sem nó. Se a Globo tá batendo, alguém tá mandando. Meus queridos irmãos patriotas, o barco afundou de vez para Lula e o STF e estão fazendo de tudo para contornar a situação, mas já tomou proporções bíblicas. Em contrapartida, a mídia está sentindo na pele aquilo que todos nós patriotas falávamos. Um dia vocês vão se arrepender. E veja o que Moraes deu de resposta ao portal Metrópolis. A matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, diz a nota. O negócio está fervendo.
Sejam muito bem-vindos, eu sou Ana Garcia e Descobrindo é mais que o nome, é minha missão. Meus queridos irmãos patriotas, ajude o canal com o seu like e um comentário no vídeo, por favor. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e vai entregar para muito mais pessoas essas verdades, tá bom? Assista até o final se puder e me diz nos comentários de qual lugar você está assistindo, de qual cidade você é, tá bom? Agora vamos às notícias que estão abalando o nosso país e vai piorar e muito. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Que o ministro do Lula, Lewandowski, tinha um contrato de 5 milhões com o escritório de advocacia. Esse ministro mesmo que há alguns dias pediu demissão. E que quem comandava o consignado do Banco Master era um petista. O Manteiga foi contratado como consultor do Banco Master por 1 milhão mensal, a pedido do líder do governo do Lula. No total foram 16 milhões de reais. E hoje, coincidentemente, o Senado recebe o primeiro pedido de impeachment de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Eu tenho a sensação de que se a gente for para as ruas fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes, eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Worcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu num final de semana e foi armado. Worcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Worcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Worcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana, que em 6 de novembro de 2024 elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um segundo mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Worcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Worcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Worcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Daniel Worcaro, dono do Banco Master, e o pai dele, Henrique Worcaro, estiveram ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre os anos de 2023 e 2024. O banco foi liquidado no final de 2025, finalzinho do ano passado, novembro. Essas reuniões, essas 4 que conseguimos registrar, obter esses registros, não inclui a reunião de dezembro de 2024, em que sim, Worcaro esteve efetivamente
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o dono dessa apuração, dessas informações exclusivas, está aqui comigo, entrou pelo outro lado, enquanto eu dava notícia, ele entrou de fininho, deu a volta, novidades. Invertemos posições, de vez em quando é bom inverter a perspectiva, o olhar, César. Mas você fez essa apuração exclusiva, está trabalhando nesse material desde ontem, conseguiu uma série de informações e localizar, contextualizar, pontuar exatamente cada uma dessas reuniões no Palácio do Planalto. É isso. Bem-vindo, querido, que bom. Obrigado, Amanda. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Como foi o processo dessa apuração, para contextualizar para quem nos ouve e nos vê. Desde ontem a gente teve acesso aos registros que o Gabinete de Segurança Institucional mantém das entradas e saídas das mais diversas autoridades e pessoas que acessam o Palácio do Planalto e seus anexos. É uma planilha enorme que contém dados... Meu nome está ali, teu nome está... Meu nome está lá. Cada vez, cada entrada nossa do Palácio do Planalto está registrada. Isso. Na sua primeira entrada você faz um registro lá com CPF, nome, e depois toda vez que você volta ao Palácio, você precisa prestar esses novos dados e ele vai formando um registro nesse grande planilhão que o GSI mantém. E a gente conseguiu acesso às planilhas de 2023, 2024 e 2025. E qual que é a informação que a gente encontrou lá? Que pelo menos 4 vezes, de 2023 para frente, o nome de Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro, aparece nessa lista. Ou seja, em ao menos 4 vezes, tanto Daniel Vorcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões essas todas fora da agenda. Quando você vai até a agenda das autoridades, a agenda pública, não aparece em nenhum momento reuniões, conversas com o Daniel Vorcaro e seu pai Henrique. Então, essas informações sobre os registros, elas dão ali novos elementos para a discussão sobre essa influência que Daniel Vorcaro mantinha em Brasília. Olha as datas, o César, já quer nos falar lá no telão, elas estão mais fáceis, assim vocês conseguem visualizar, nossa audiência. Exato. Então, a primeira visita de Daniel Vorcaro ao Palácio do Planalto registrada aconteceu, então, no dia 4 de dezembro de 2023. O presidente Lula estava na Alemanha, numa série de agendas com autoridades alemãs. Portanto, quando Daniel Vorcaro chega ao Palácio do Planalto, Lula não estava lá, eles não se encontraram. Isso é um fato verificável, inclusive pelas agendas públicas do presidente Lula. E nesse dia, ele vai acompanhado, inclusive Daniel Vorcaro, de um dos seus sócios em uma empresa que tinha relação com biomedicina. Inclusive, no ano seguinte, em 2024, Lula vai para o lançamento de um dos principais prédios relacionados a essa empresa, que Daniel Vorcaro mantinha ativos nessa empresa e que, portanto, nessa visita, Vorcaro leva esse seu sócio e ele consegue fazer um périplo ali também pelo Palácio do Planalto. Uma empresa em Minas Gerais, né? Depois o Lula vai se encontra a inauguração, algum lançamento dessa empresa em Minas Gerais. E nessa inauguração, é importante destacar que Daniel Vorcaro, pelo menos, não aparece nas fotos, nos vídeos, apesar dele ser o principal sócio dessa empresa, ele não estava, aparentemente, ele não estava por lá. Então, Daniel Vorcaro, ele volta para o Palácio do Planalto, na tela anterior ainda, no dia 1º de março de 2024. Ele chega lá, não por volta, ele chega lá exatamente às 2h33 da tarde. Lula, de novo, estava fora do país, ele cumpria uma agenda da CELAC em Kingston, um país, a capital de um país, de uma ilha. Atual. Lula foi informado sobre consultorias de Lewandowski, diz Glaze, matéria de Daniela Santos e Alice Groff. Vamos ler aqui então para você trazer essas informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento de que o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prestava serviços de consultorias a instituições privadas. Como revelou o Metrópolis, você está acompanhando na coluna da Andresa Matais, o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de Lewandowski enquanto ele ainda era ministro da Justiça. Segundo a Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, o Lula foi informado dos negócios de Lewandowski ao convidá-lo para assumir o cargo no governo, isso em 2024. Só que ela nega que o presidente sabia especificamente da relação com o Banco Master, que é comandado, por Daniel Vorcaro. Olha o que ela falou aqui numa entrevista. Abre aspas. Quando o presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados. E o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez, fecha aspas.
Inicialmente, a Gleice tinha sinalizado que o Lula não sabia da relação do escritório de Lewandowski com o Banco Master, mas ela se corrigiu. Ela disse que ele avisou que prestava a atividades privadas econômicas e que teria que se afastar. Não sei se ele falou exatamente do Master, mas ele falou, olha, eu tenho que me afastar de atividades. Ele deve ter comentado, mas isso não é impeditivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma reunião fora da agenda oficial. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto em dezembro de 24. Vorcaro foi recebido no gabinete presidencial por cerca de 1h30. Além de Lula e do próprio Vorcaro, estavam nessa reunião o ex-ministro Guido Mantega, os ministros Rui Costa da Casa Civil e Alexandre Silveira de Minas e Energia, o então CEO do Master, Augusto Lima, e Gabriel Galípolo, que na época era ainda indicado para presidir o Banco Central. A reunião foi agendada por Guido Mantega, que trabalhava para o Master nessa época. Recentemente, em um evento em Maceió, o presidente Lula afirmou que, abre aspas, falta vergonha na cara de quem defende Daniel Vorcaro. O tom duro contrasta com o histórico recente de proximidade entre o dono do Master e figuras do núcleo do governo Lula. Como revelou a coluna, Guido Mantega foi contratado para essa consultoria com um salário de cerca de R$1 milhão mensais a pedido do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Entre julho e novembro de 2025, Mantega recebeu ao menos R$16 milhões em honorário. Procurado, ele não comentou. Jacques Wagner negou ter intercedido pela contratação dele, e a assessoria de Lula não explicou por que a reunião de dezembro não foi registrada na agenda oficial. A contratação de Mantega resolveu um problema para o governo. Lula tentou empregar o ex-ministro da Fazenda como membro do conselho da Vale, mas recuou diante da reação do mercado. No Master, essa dívida de gratidão foi paga. Na época do encontro no Palácio do Planalto, os problemas do Banco Master já eram conhecidos. Mantega atuava como lobista pela aprovação da venda do Master ao BRB. Segundo relatos, Lula pediu a Gabriel Galípolo que tratasse o caso com isenção quando assumisse o Banco Central. Já sob a gestão de Galípolo, os técnicos do Banco Central se posicionaram contra a operação e decretaram a liquidação do Master, apontando uma fraude que pode chegar a R$12 bilhões no sistema financeiro. Mantega deixou a consultoria pouco antes da liquidação do Banco Master. O governo Lula está enrolado até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. O seu governo acabou dando demonstrações disso ao longo dos dias, né, dos últimos dias. O próprio presidente Lula, muito nervoso, muito tenso, andou criticando ali os defensores do Banco Master, sem apontar quem seriam esses defensores, como se ele estivesse desesperadamente tentando se descolar desse assunto, né? Uma das revelações devastadoras deste início de semana, para além desse caso que nos trouxe agora gravíssimo, o Pedro Campos, essa revelação ontem mostrou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, inclusive recentemente foi preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, foi recebido com tapete vermelho na presidência da República. O encontro de Vorcaro com Lula se deu em dezembro de 2024 e foi realizado fora da agenda e durou ao menos 1h30. Lula receberia Daniel Vorcaro na companhia de Gabriel Galípolo, que dias depois assumiria a presidência do Banco Central. E essa reunião era, sobretudo, para tratar de Banco Master. Bom, o que o Palácio do Planalto difunde é que o presidente Lula disse logo que não queria, que aquele assunto era um assunto técnico e não ia tratar daquilo, etc. Mas, assim, é uma versão que não encontra muito amparo na duração da conversa, 1h30. Bom, o fato é que esse encontro foi a primeira demonstração, a primeira prestação de serviço, digamos assim, entre aspas, do ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, que é exatamente Guido Mantega. Ele tinha acabado de ser contratado por Daniel Vorcaro no Banco Master para ser consultor. Esse contrato foi feito a pedido do senador
Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, líder do governo no Senado, e ele fez esse pedido em nome do governo Lula. E Daniel Vorcaro atendeu o pedido. Pagava R$1 milhão por mês a Guido Mantega. O que também reforça esse envolvimento estranhíssimo do governo com as atividades de Daniel Vorcaro do Banco Master. Bom, o fato é que esse encontro não significa necessariamente, pelo menos por enquanto, uma prova confundente de que o presidente ou esses personagens estão todos envolvidos na enorme maracutaia chamada Banco Master, mas mostra também ali um relacionamento, enfim, difícil de explicar, do presidente da República como um banqueiro. O que é que o presidente da República tem que ter relações próximas ou receber um banqueiro? Mas, enfim, o que aparentemente aconteceu, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, tentando ali de alguma maneira colocar panos quentes nessa história, é que Lula concordou em receber Daniel Vorcaro para agradecer o atendimento do pedido de dar um emprego, baita emprego, de R$1 milhão por mês a Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, e Lula não conseguiu emplacar como presidente da empresa Vale, que é a maior empresa brasileira, a maior empresa global brasileira. E por isso se sentia um tanto quanto pressionado a arrumar uma boquinha para o ex-ministro da Fazenda, e conseguiu exatamente com Daniel Vorcaro. Aliás, a ascendência do senador Jacques Wagner, falando em nome do governo, sobre o Daniel Vorcaro do Banco Master, chama a atenção, né? Porque, afinal de contas, a contratação de Ricardo Lewandowski, como explicou o Pedro Campos agora há pouco, também foi feita a pedido do senador Jacques Wagner e em nome do governo Lula, a esse contratinho aí, contratinho entre aspas, né, de R$250 mil por mês para Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que se manteve contratado, o escritório dele se manteve contratado, mesmo durante 21 meses, em que Ricardo Lewandowski era o ministro da Justiça, superior hierárquico, por exemplo, da Polícia Federal, que está investigando tudo isso. Olha, com tantos contratos milionários, tantos ricos contratos que pagava, não admira que o Banco Master tenha quebrado. Delação de Vorcaro abalará Brasília. Como fica o acordo com o Trump? Já está abalando. Pois é, eu acho difícil Vorcaro fazer delação. Eu não sei se o sistema vai deixar ele fazer delação não, Ramalho. Essa é a questão. Meu ponto é, a Globo não dá ponto sem nó. Se a Globo está batendo, alguém está mandando. Sim, exatamente. Quem que a Globo está mandando? De quem está mandando na Globo nesse exato momento é que é... Porque eu acho que o Vorcaro tem gente dos dois lados, entendeu? Então, na forma como vários poderosos das três partes dos poderes estão vinculados a esses ilícitos, a gente fica, né, pensando que a possibilidade de pizza ali é grande. Isso é muito triste, né? Ainda mais com o controle do Senado como está. Mas como está sendo demonstrado pela imprensa, a gente coloca sempre, né? Não foi um virtuosismo que apareceu. Tem interesses nisso. E aí a gente fala em delação, vai ser possível? Ele vai delatar com esses poderosos todos? Agora, você tem que se ater aos fundamentos. Começou a se falar de delação pelos órgãos de investigação. Quem pode propor delação? A polícia e o Ministério Público. Nesse caso, o Ministério Público é o PGR, o Gonê, que é o cachorrinho do Supremo Tribunal Federal, é cúmplice coautor desses crimes todos. Então, quem pode ter proposto uma delação? A Polícia Federal. E aí, quando você verifica que o Alfredo Vardi, né, largou a defesa não é da Vivi? Não, a Vivi não aparece, só para receber dinheiro para o Alexandre de Moraes. Ele largou a defesa por causa da questão da delação, a gente verifica que a delação foi posta, está na mesa. E agora, já saiu notícia que ele não está considerando a delação, porque teve a possibilidade de uma delação do Beto Louco, vinculado ao Toffoli e vinculado ao PCC. Só que o PGR, cachorrinho do STF, não quis fazer a delação. Então, essa delação parece que está posta, deve ter muita coisa, deve haver uma proposta ali. Às vezes, uma proposta de delação também, a pessoa tem tanto para falar que ele joga para os poderosos poder defendê-lo.
Então tem vários pontos nisso. Será que vai sair? Mas só de o advogado sair da defesa, porque como a delação está sendo construída, a gente sabe que esse Vorcaro tem muito para falar, tem muito mais para falar. E é exatamente por isso, meus queridos irmãos patriotas, que não dá mais para tratar tudo isso como normalidade institucional. O que estamos assistindo é um sistema acuado, reagindo de forma defensiva, tentando conter um estrago que já saiu do controle. Quando notas oficiais passam a atacar veículos, quando palavras como mentira, criminoso e ataques desqualificados viram rotina, isso não é força, é medo. Porque a verdade é simples. Quem está tranquilo não grita. Quem está seguro não precisa desqualificar. E quem tem razão não entra em pânico coletivo. O que vemos agora é uma engrenagem que sempre se julgou intocável, sentindo aí o peso da própria exposição. E isso não surgiu do nada, é fruto de anos de abusos, silêncios forçados, narrativas impostas e um distanciamento perigoso da realidade do povo brasileiro. A mídia, que por tanto tempo ajudou a sustentar esse castelo, agora começa a provar do próprio veneno. Aquilo que os patriotas sempre alertaram: um dia vocês também serão engolidos. Avisamos e começa a se materializar agora. Quando o jogo vira, ninguém fica imune, ninguém. Nem aliados, nem veículos, nem instituições. O Brasil vive um momento que vai muito além de política. Estamos falando de credibilidade legítima e confiança. E quando esses pilares começam a ruir, não há nota oficial, coletiva ou discurso técnico que reconstrua da noite para o dia. A crise já é institucional, já é moral e já entrou para a história. O barco balança, a água entra e as tentativas de conter o vazamento só mostram o tamanho do rombo. Isso aqui não é mais uma fase, é um ponto de ruptura. E quem não entender isso agora vai ser surpreendido pelo que vem depois. Então fiquem atentos, observem os movimentos, os silêncios e as reações exageradas, porque quando tudo começa a ferver desse jeito, é sinal claro de que algo muito grande está prestes a acontecer no Brasil.